Você já ouviu falar de Sócrates? Sócrates foi um grande marco na filosofia grega antiga. E hoje a gente vai falar um pouco sobre quem foi esse personagem e quem foram os seus inimigos do ponto de vista filosófico. Sócrates, ele foi um ateniense, Atenas que era a capital cultural da Grécia Antiga, e ele foi o fundador da filosofia. Ele que primeiro pensou nessa disciplina e como ela deveria existir. E a partir do que Sócrates teve essa ideia de fundar a filosofia? Bem, se a gente voltar um pouco no tempo, Sócrates viveu ali por volta do século IV a.C., mas se a gente pegar ali um pouco antes de Sócrates, e até mesmo contemporâneo a ele, a gente tem um momento da Grécia Antiga de uma intensa carreira política. Ou seja, a Grécia, principalmente a cidade de Atenas, eram acostumados com a democracia, com o sistema representativo em que os cidadãos atenienses podiam participar da vida política. E isso gerou uma demanda no mercado do ponto de vista educacional. Ou seja, aquela pessoa que queria participar na vida pública, ela precisava de uma formação para fazer esse seu objetivo. E daí surge a classe dos sofistas. Pessoal, quando a gente vai entender quem foram os sofistas e por que eles foram rivais de Sócrates do ponto de vista intelectual, a gente precisa entender que os sofistas, antes de mais nada, eles eram professores, tá? E um professor, ele sempre tem um objetivo, ele sempre tem uma meta. Ele precisa fazer o seu aluno chegar a algum lugar. E essa meta que os sofistas tinham era a formação política. Ou seja, um cidadão da polis, ou seja, um cidadão da cidade-estado de Atenas, ele queria ter capacidade para o diálogo político, para o debate político. Ele não queria ser um idiota. Ou seja, o que era um idiota era aquela pessoa que estava reservada ao seu âmbito privado, das suas particularidades. Ele não queria ser essa pessoa, ele queria ser uma pessoa que se dedicasse à vida pública. Isso era, digamos assim, a vontade, o desejo da grande maioria dos homens cidadãos de Atenas. E nesse sentido, nessa vontade, é que ele vai ver nesses sofistas, nesses professores, uma oportunidade de adquirir essa capacidade de ser um homem de Estado, um estadista, de trabalhar dentro da democracia, do funcionamento democrático de Atenas. Então, o que os sofistas eles faziam que cativavam esse público, né? E como eles educavam e como eles levavam esse público até o seu objetivo? Bem, os sofistas, primeiramente, eles não eram voluntários. Eles não trabalhavam de forma fazendo caridade, digamos assim. Na verdade, eles eram trabalhadores assalariados. Então, primeiro, eles eram homens livres, né? Então, eles não entravam na categoria de servos, que são aqueles que estão prestando algum serviço porque tem uma dívida ali, uma relação de escravidão, de dívida. Não é o caso dos sofistas. Eles são homens livres e que, portanto, vão requerer dos seus alunos um salário. Vão requerer ali justamente uma forma deles se manterem, né, do ponto de vista financeiro. Esse salário vai ser pago, obviamente, em moedas. No caso, a moeda corrente na época era a dracma, né? E existiu aí uma grande variação. Dependendo da época, dependendo do lugar, dependendo de quem era o professor, né, quem era o sofista, ele podia ganhar muito bem, né, ter um bom aporte financeiro, como ele também poderia ter um salário não tão expressivo. Então isso variava um pouco. E quando eles queriam justamente se lançar, ou seja, quando um sofista ele queria ingressar nessa carreira de ser um professor, de formar homens para o Estado, ele precisava chamar atenção. Ele precisava chamar atenção e ele fazia isso através de palestras, através de um discurso. Esse discurso ele precisava ser público, né?
essa palestra ela precisava atingir um grande número de pessoas, então eles escolhiam eventos específicos que reunissem um grande público, como por exemplo os Jogos Olímpicos, né? E eles aproveitavam esses eventos para fazer um discurso. Esse discurso ele poderia ser já previamente escrito, previamente preparado, um discurso já pronto, ou esse discurso poderia ser improvisado, ou seja, poderia ser ali no momento ele criar o seu discurso. E essa palestra, ela tinha como objetivo mostrar para aquele público que ele, ou seja, esse sofista, ele tinha a capacidade de usar muito bem o vocabulário. Ele era uma pessoa que dominava a linguagem humana, ele sabia se comunicar bem, ele sabia convencer, ele tinha uma capacidade de defender qualquer ideia a partir da sua cultura geral e a partir justamente das suas técnicas de acusação a determinada ideia, de defesa de determinada ideia. Então, assim, todos os tipos de artifícios retóricos, as capacidades de oratória que um estudante queria ter, ele via justamente ser esboçada ali por aqueles sofistas nesses eventos públicos através dessas palestras. Então, do ponto de vista justamente do conteúdo ou daquilo que o sofista precisava ensinar para o seu aluno, você tem duas disciplinas aqui que estão, obviamente, extremamente interligadas, que são a retórica e a erística. Ou seja, o sofista ele não estava preocupado em chegar à verdade. Ele não estava preocupado em defender aquilo que é uma verdade absoluta e universal. Ele estava preocupado apenas em mostrar para o seu público e efetivamente fazer o seu aluno conseguir expressar de forma mais persuasiva e mais clara qualquer tipo de posição que ele precisasse adotar. Então, o seu público ou o seu aluno iria ser um homem de Estado, iria ser um homem que iria enfrentar o diálogo, iria enfrentar o debate, a discussão. Então, esse homem ele precisava de um cabedal de argumentação. Ele precisava falar bem e ele precisava saber argumentar e provar que o outro estava errado, ou que ele estava melhor embasado, ou que o outro estava com falhas no seu pensamento, certo? Tudo isso vai ser feito a partir das disciplinas da retórica e da erística. O que era erística? Erística era justamente a disciplina que almejava um discurso que pudesse mostrar os erros, apontar os erros, confrontar o discurso divergente. Então você tem o seu opositor político e você precisa demonstrar que o discurso dele está errado, que o discurso dele não serve. E por isso você vai estudar como fazer isso através dessa disciplina chamada erística. Então os sofistas, eles usavam a erística, ou seja, essa forma de argumentar, de forma utilitária. Ou seja, eu pego a dialética, que é uma disciplina que já era usada pelos filósofos da natureza, como Zenão de Eleia, que é o fundador da dialética grega, e eu vou apenas me utilizar da técnica para conseguir defender uma ideia, seja ela qual for. De modo que os sofistas, eles não eram conhecidos por suas crenças, eles não eram conhecidos por defender uma doutrina X ou Y, ou um sistema de pensamento, uma crença metafísica, não. Os sofistas eles eram conhecidos por saber falar de forma sofisticada. Ou seja, até para defender coisas que poderiam ser totalmente erradas, eles poderiam usar um vocabulário que faria com que essa coisa, esse argumento, essa ideia, pudesse ser encarada pelo público como verdade, como verossímil. Isso vai gerar, então, uma preocupação muito grande de Sócrates, porque Sócrates, primeiro ele vai se preocupar com a moral.
Ele vai dizer, ora, se os sofistas levam isso às últimas consequências, não existirá uma moral absoluta, transcendental, universal. Então, matar um homem, estuprar uma mulher, sequestrar uma criança, tudo isso pode ser defendido a partir de uma linguagem, a partir de um método, a partir de um vocabulário sofisticado. Então, apenas com a argumentação, apenas com o poder da linguagem sofisticada, eu poderia defender qualquer tipo de padrão moral? Sócrates vai se opor a isso. Ele vai dizer, não, a moral ela precisa ser absoluta. Ela precisa ser universal. A moral ela está ligada à verdade. E a verdade ela é única. Ela se impõe, a realidade se impõe. Então, não adianta relativizar. Os sofistas eles acabavam caindo na relativização, ou seja, eu não preciso me prender a uma doutrina. Eu posso defender a ideia que eu precisar defender e em troca disso eu estou recebendo algum tipo de benefício. No caso deles, eles ganhavam dinheiro com isso, ou seja, eles ensinavam aquilo que precisava ser ensinado e eles ganhavam dinheiro com isso, sem estar preocupado se aquilo que ele estava sendo ensinado estava servindo ou não a um ideal, a um sistema, a uma doutrina, a algo que estivesse relacionado a uma verdade absoluta, imutável, não. E Sócrates então vai usar as mesmas ferramentas, o mesmo instrumental dos sofistas, que é a retórica e a própria erística, para buscar a verdade absoluta. Nesse caso, a erística vai voltar a ser dialética. Ou seja, se Zenão de Eleia, que é um filósofo da natureza, ele inicia a forma de argumentação conhecido como dialética, e os sofistas se apropriam dessa dialética apenas para fins erísticos, Sócrates vai novamente retomar a disciplina original, que era a dialética, tirando essa ideia de que eu preciso simplesmente vencer um debate. Não, eu não preciso vencer um debate, eu preciso chegar à verdade. E para chegar à verdade, eu não preciso unicamente de uma erística, eu preciso da dialética, que era o que Zenão de Eleia usava. E agora, Sócrates, ao invés dele tentar encontrar um princípio que fosse cosmológico, um princípio cosmogônico, que era aquilo que os filósofos da natureza tentavam encontrar, Sócrates vai se fazer perguntas que estão mais relacionadas a aspectos imateriais e que pareçam ser relativos, mas que não devem ser, como por exemplo a justiça. Então Sócrates vai dizer, olha, o que é justiça para o grego? Será que é o mesmo que é justiça para o persa? Será que é o mesmo que é justiça para o egípcio? E por que o egípcio diz que a sua concepção de justiça é esta e não a do grego? E por que o grego diz que a sua concepção de justiça é a verdadeira e não a do persa? Então Sócrates vai dizer, por que um homem defende que justiça é uma coisa e um outro homem defende que justiça é outra, e as coisas ficam relativizadas e parece que não existe uma justiça absoluta, quando na verdade ela existe. Então a gente precisa pegar todas essas ideias acerca da justiça, da verdade, do bem, da moral, do amor, todas essas coisas que são abstratas e que parecem relativas e que cada pessoa pode querer passar a sua própria opinião sobre o que seria esse conceito, mas que na verdade não deve haver uma igualdade entre todas as opiniões, mas deve haver uma opinião que seja superior a todas as outras. Essa opinião se chama verdade. Então, enquanto cada pessoa tem uma doxa, que em grego significa opinião, existe apenas uma aletheia, que é uma única verdade. E essa verdade absoluta ela determina matar é errado,
Adulterar é errado, sequestrar é errado, furtar é errado. Mas esse errado, ele está aplicado de forma universal, de forma absoluta. Ele não depende em nenhum momento de quem fala, por que fala, onde fala. Então não está ligado a uma sociedade, a um povo, a um tempo, mas sim a uma ordem transcendental, metafísica. No fundo das contas, Sócrates ele quer achar justamente o que poderia estar de mais divino, ou seja, de mais absoluto, de mais universal em toda a criação. Ou seja, o que no mundo criado, o que na realidade existe que é transcendente, ou seja, que está no domínio do sobrenatural, da metafísica, que é justamente as verdades imutáveis, que poderiam estar ligadas justamente a Deus. Mas esse processo que Sócrates faz, ele não vem de cima para baixo. Percebe a diferença? Sócrates não está indo até um religioso, até um sacerdote, e está perguntando para ele qual é a revelação de Deus. Não, ele está dizendo, eu vou encontrar quais são esses princípios divinos, a justiça, a beleza, a bondade, a verdade, através do meu raciocínio, através da filosofia, através da dialética, através da retórica. Então ele vai usar dos instrumentos cognitivos que ele tem para chegar até esse princípio divino sem recorrer à revelação, ou seja, a um sacerdote ou a um profeta ou um vidente que lhe diga essas coisas, que já lhe dê essas coisas prontas de forma profética, de forma oracular. Não. Ele quer encontrar isso a partir do seu próprio pensamento e isso vai se chamar filosofia. Bem, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de me seguir no Instagram, se inscrever no canal no YouTube. Deixe o seu like se você gostou e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e pessoas que você sabe que têm interesse nesse assunto, tá bom? Um abraço, um beijo e até a próxima.